Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos, no nosso canal A Verdade da Fé Católica, começar uma série de ensinamentos sobre os documentos que emanaram dos 20 concílios da Igreja e também sobre o Catecismo Romano, um compêndio de toda a doutrina católica que nasceu do Concílio de Trento, no século XVI. Que Deus abençoe você e que essa fé, essa doutrina católica possa te convencer de que somos chamados a professar a verdadeira fé católica, não a fé católica adulterada e profanada pela Igreja Conciliar. Esse documento que vamos ler hoje é do Concílio Vaticano I, Dei Filius, Constituição Dogmática sobre a Fé Católica. Iniciemos então com a graça de Deus e que esse ensinamento seja útil e faça com que o seu coração arda de desejo de conhecer a verdadeira fé católica e muito mais do que conhecer, professá-la. Pio, bispo, servo dos servos de Deus, com a aprovação do Sagrado Concílio para a perpétua memória. Número 1. O Filho de Deus e Redentor do gênero humano, nosso Senhor Jesus Cristo, estando prestes a retornar ao Pai Celeste, prometeu permanecer com a sua igreja militante sobre a terra todos os dias até o fim dos séculos. E aqui cita o Papa Pio IX, Mateus 28, 20, que diz o seguinte: ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Na tradução que traz esse documento Dei Filius, até o fim dos séculos. Continuando. Por isso, nunca cessou de estar ao lado de sua esposa dileta, de assisti-la no seu ensinamento, de abençoar suas obras, de socorrê-la nos perigos. Então, Jesus nunca abandonou a sua esposa dileta. Dileta quer dizer querida, estimada, apreciada, prezada, eleita, preferida, válida, predileta. Então Jesus nunca abandonou a sua igreja. Aquilo que hoje se apresenta como igreja não é a Igreja Católica, mas a verdadeira Igreja Católica, a verdadeira fé católica, aquela que a promessa vai se cumprir, porque a promessa de Deus é fidedigna. Eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos séculos. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que está alcançando o nosso coração aquilo que realmente são ensinamentos da Igreja Católica. Porque muitos dizem, as portas do inferno não prevalecerão, e apontam para a igreja que tem um pseudo-papa, pseudos-bispos, pseudos-papas, padres, uma fé que não é mais a fé defendida por 20 séculos, por 2 milênios, e atribui essa promessa a uma igreja que não mais ensina aquilo que foi ensinado. Então é um erro grave atribuir essa promessa de que as portas do inferno não prevalecerão sobre uma igreja que não é a Igreja Católica, é uma seita herética, pior do que as seitas protestantes, porque ela profana, ela ridiculariza, ela esculhamba com aquilo que faz parte da fé católica. Ela emana documentos ambíguos, profanos, fala sobre liberdade religiosa. Então, como falar que as portas do inferno não prevalecerão sobre uma seita? E esta foi a artimanha do inimigo, fazer com que acreditássemos estar inseridos na Igreja de Jesus, quando na verdade estamos inseridos numa seita herética. Por que seita herética? Porque tudo aquilo que foi ensinado até Pio XII, até o Concílio Vaticano I, foi como que ignorado, desprezado, rejeitado a partir de Ângelo Roncalli e do Concílio Vaticano II. Então, nunca na igreja você vai encontrar comunhão com outras religiões, liberdade religiosa. O rito que foi celebrado e foi canonizado, inclusive, em 1570, na bula Copri meu templo pelo Papa São Pio V, remontava os apóstolos e a época das perseguições que se celebrava esse mesmo rito nas catacumbas, que não é essa missa que foi inventada pelos maçons, pelos protestantes, pelos luteranos, pelos comunistas e pelos satanistas. Isso parece pesado? E é pesado de fato, mas aí que está
a força da promessa de Deus de que as portas do inferno não prevalecerão, porque a verdadeira fé não vai ficar escondida, guardada, trancada dentro de um cofre, porque não há força de homem capaz de segurar a verdade de Deus. Então, essa falsificação da igreja acontecida pelo Concílio Vaticano II é desmascarado pelos outros 20 concílios. E esses últimos 6 papas que se apresentaram como papas sem serem papas, são desmascarados por aquilo que foi ensinado de São Pedro a Pio XII. E aí continua a Dei Filhos número 1. Por isso, nunca cessou de estar ao lado de sua esposa dileta, de assisti-la no seu ensinamento, de abençoar suas obras, de socorrê-la nos perigos. Essa sua providência salutar, que constantemente se manifestou através de outros inumeráveis benefícios, mostrou-se principalmente pelos frutos abundantes que o povo cristão auriu dos concílios ecumênicos, sobretudo do Tridentino, ainda que celebrado em tempos desfavoráveis. Ou seja, esse aurir forças quer dizer retirar, extrair, colher, beber, consumir, porque os concílios tinham essa finalidade, trazer a clareza da fé católica, condenar as heresias, os erros e reafirmar aquilo que era necessário acreditarmos. O concílio, pelo contrário, Vaticano II, fez com que houvesse ambiguidade, desvio, mudanças que jamais ocorreram nos outros concílios, porque não reafirmou nada, não condenou nada, e ainda pegaram os 16 documentos e introduziram no catecismo da Igreja Católica para avacalhar com a fé católica. Então, isso é gravíssimo. E aí, o Papa continua dizendo, sobretudo do Tridentino, ainda que celebrado em tempos desfavoráveis, logo após a Revolução Protestante de Martinho Lutero, um infame padre que, revoltado, problemas psicológicos, problemas morais, problemas realmente graves, fez com que revolução acontecesse no ano de 1517. E o Concílio Tridentino, que fez nascer esse compêndio da doutrina católica, é como que um antídoto contra aquilo que foi a Revolução Protestante. E esse concílio tanto fez bem para a Igreja, que mais de 300 anos depois é que aconteceu o Concílio Vaticano I, que foi o último concílio verdadeiramente católico da Igreja, de Nicéia ao Vaticano I. Então isso aqui é fruto, esse catecismo é fruto de um concílio. E aí continua o Papa. Graças a esse, afinal, foram definidos mais exatamente e expostos abundantemente os santíssimos dogmas da religião. Os erros foram condenados e reprimidos. A disciplina eclesiástica restabelecida e reafirmada, porque Lutero colocou como de cabeça para baixo. 1/3 do catolicismo aderiu a Lutero, que foi excomungado pelo Papa da época. Então, na verdade, foi uma desgraça a Revolução Protestante, porque as teses que dizem que haviam realmente legitimidade de Lutero, que é ensinado no curso de teologia e faz com que a maioria dos padres se tornem simpatizantes a Lutero, tão simpatizantes que já tem o busto de Lutero na Santa Sé. Então, aqueles que serviram o príncipe deste mundo já estão realmente sendo canonizados, sendo beatificados, até porque Carol Wojtyla, Montini e Ângelo Roncalli foram beatificados e canonizados. E eles trabalharam não para Cristo, mas para o anticristo. Então, é vergonhoso o que tem acontecido. Ah, Ibrahim, essa é a sua opinião pessoal? Não, essa é a verdade católica. Se você confrontar aquilo que foi ensinado por 20 séculos, por 20 concílios, por 260 papas, com aquilo que é ensinado a partir de Ângelo Roncalli, a partir do Concílio Vaticano II, passando por Montini, por Carol Wojtyla, por Joseph Ratzinger e por Bergoglio, você vai perceber que a fé católica não é professada por esses que se apresentam como católicos. Então, isso é um fato. Então, é grave esses ensinamentos que foram escondidos de nós, porque esses ensinamentos desmascaram aquilo que realmente foi ensinado a partir de 1958. E aí o Papa diz, graças a ao Concílio Tridentino, afinal foram definidos mais exatamente, expostos abundantemente,
os santíssimos dogmas da religião. Os erros foram condenados e reprimidos. O Concílio Vaticano II não condenou nada, não reprimiu nada e ainda introduziu no Catecismo da Igreja Católica os 16 documentos heréticos. E aí continua. Não sou eu dizendo que é herético, é a Igreja dizendo que é herética. Se a palavra da Igreja não tem valor para você, para mim tem. Então as portas do inferno não prevalecerão sobre a verdadeira Igreja de Jesus Cristo. Essa que foi escondida, como que foi solapada, colocada dentro de um cofre pelos inimigos, mas as portas do inferno não prevalecerão. E essa fé verdadeira voltará a ser professada e os falsos pastores serão desmascarados e nós seremos vitoriosos pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo e pela intercessão da Santíssima Virgem Maria. E aí continua. A disciplina eclesiástica restabelecida e reafirmada. O clero estimulado ao amor para com a ciência e a piedade. Foram fundados colégios para a preparação dos jovens ao sacerdócio. E, enfim, foram reformados os costumes do povo cristão mediante mais diligente instrução dos fiéis e um uso mais frequente dos sacramentos. Então, houve frutos através do Concílio de Trento. As pessoas se aproximaram dos sacramentos, as pessoas se alegravam de conhecer a verdadeira fé católica que estava, de certa forma, sendo questionada a partir da Revolução Protestante. Não se sabia bem como celebrar o rito, não se sabia mais em que acreditar, e esses 19 anos dos padres conciliares, dos bispos reunidos nesse concílio, pois vai fazer um compêndio de toda a verdade católica, como se deve celebrar a missa de fato, como foi celebrada na época dos apóstolos, no tempo das perseguições, passando pelos séculos 2, 3, 4, 5, 6, 7, até o século XVI, e nós temos aqui uma riqueza que, se fundamentarmos toda a nossa esperança, toda a nossa fé nesses ensinamentos, nós verdadeiramente seremos católicos. Daí adveio comunhão mais estreita dos membros com a cabeça visível, um amor dos fiéis, do clero, do episcopado, com cabeça visível da igreja, que é o Papa, e maior vigor a todo o corpo místico de Cristo. Daí a multiplicação das famílias religiosas e de outras instituições da piedade cristã, e também zelo constante e perseverante, até a efusão do sangue para propagar o reino de Cristo em todo o mundo. Essa efusão de sangue é derramamento, espalhamento de sangue, porque muitos morreram para defender a fé católica. Desde São Pedro e após o Concílio de Trento também, muitos deram a vida para defender a fé católica, porque só é possível sermos salvos se nós estivermos professando a verdadeira fé em Jesus Cristo. Porque muitos criaram uma fé pessoal, uma fé a seu bel prazer. Eu acredito no que eu quero. Eu crio uma imagem de Jesus Cristo, um Jesus Cristo que não me leva a romper com o pecado, com a mentira, e eu digo, não, eu estou nessa igreja por causa de Jesus Cristo. Se essa igreja não professa a fé que foi transmitida por Jesus Cristo aos apóstolos e precisa chegar até nós, essa fé não é a fé verdadeira. E professá-la é motivo de condenação e não de salvação. Então nós pedimos a Deus que nos dê a graça de vivermos de fato a fé católica e que essa fé possa nos conduzir pelo caminho da salvação, pela intercessão da Santíssima Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.